Olá, meus amigos, meu nome é Bruno Klippel, professor de Direito do Trabalho. Vou comentar aqui algumas questões que já foram cobradas pela FGV na prova da OAB, no nosso exame de ordem, dentro dessa disciplina de Direito do Trabalho. Nessa aula, vamos falar sobre a intangibilidade salarial. Sobre o princípio da intangibilidade salarial, o que nós temos que lembrar? Que ele é um princípio que está atrelado à proteção do salário. Quando se fala em intangibilidade salarial, vem à mente aqui a ideia de proteção. Como é que eu protejo o salário do empregado? De diversas formas. Nós temos aqui três principais. Dentro, então, do princípio da intangibilidade, buscamos primeiro a irredutibilidade salarial. Essa é a primeira forma de proteção ao salário, a irredutibilidade salarial. O salário não pode ser reduzido. Depois, nós temos a impenhorabilidade do salário. Temos a impenhorabilidade do salário. O salário não pode ser penhorado. Pelo novo CPC, a penhora só seria possível em salários superiores a 50 mínimos. Então, pelo novo CPC, eu até posso penhorar salário, mas desde que seja um salário superior a 50 salários mínimos, ou seja, um salário bem alto, realmente. Então, primeiro, irredutibilidade. Segundo, a impenhorabilidade. E a terceira forma que nós temos de proteger o salário é vedando os descontos, ou seja, limitando os descontos. Nós temos uma limitação em relação aos descontos salariais. Então, não pode o empregador realizar todos os descontos que quer, assim como não pode o Poder Judiciário penhorar o salário, não pode o empregador reduzi-lo. Então, tenho irredutibilidade, tenho impenhorabilidade, tenho a limitação aos descontos. O que nós temos que lembrar aqui para essa questão que foi cobrada no exame de ordem? A primeira forma de proteção, a irredutibilidade. Por isso que eu até anotei para vocês aqui o princípio da irrenunciabilidade. Vejam o seguinte, qual seria a relação entre o princípio da irrenunciabilidade e essa intangibilidade salarial? Nós podemos falar aqui o seguinte, que o salário ele não pode ser reduzido pelo empregador, mesmo que o empregado concorde, mesmo que o empregado consinta. Vem o empregador e fala, ó, empregado, eu preciso reduzir o seu salário porque eu não posso continuar te pagando 10 mil reais por mês. Eu tenho que reduzir o seu salário. Se não for assim, eu vou ter que te demitir. E aí o empregado pensaria, pô, peraí, você está pensando em reduzir para quanto? Ah, estou pensando em reduzir para uns 7 mil. Pô, receber 7 mil é melhor do que ficar desempregado, né? Aí vem o empregado e fala, tudo bem, eu concordo, eu consinto com essa redução salarial. Será que pode? Não. Para o direito do trabalho, isso não é possível em virtude do princípio da irrenunciabilidade. O empregador ele não pode reduzir o salário do empregado, mesmo que ele consinta, mesmo que ele concorde. Por quê? Porque ele, empregado, não pode renunciar à proteção que foi conferida pelo legislador. O legislador é que criou a regra da irredutibilidade. Se foi o legislador que criou a regra da irredutibilidade e não trouxe ali possibilidade de negociação direta com o empregado, ele, empregado, não pode renunciar, ele, empregado, não pode abrir mão dessa proteção. E essa regra que foi criada pelo legislador, ela consta no artigo 7º, consta aqui no artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal. A regra da irredutibilidade consta no artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal. Então não adianta de nada ali o empregado concordar. Ele até pode concordar momentaneamente para se manter no emprego, mas depois ele vai poder cobrar o quê? A diferença salarial. Então, se ele recebia 10, concordou com a redução para 7, ele depois vai poder cobrar a diferença de
R$ 3.000. Aquela renúncia naquele momento feita não tem validade porque o princípio é da irrenunciabilidade. Perfeito? Só que vamos lá. O artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal, traz a regra geral, que é a irredutibilidade, mas permite uma situação excepcional, traz uma hipótese de flexibilização. Diz que a redução do salário será, sim, válida, se realizada por meio de negociação coletiva. Então vem o legislador e diz que, por meio de negociação coletiva, é possível realizar essa redução. A negociação coletiva, firmada pelo meu sindicato, ela teria poderes para determinar, para autorizar a redução. Eu não posso autorizar e concordar com a redução salarial, mas o meu sindicato pode, desde que ele firme uma negociação coletiva. Essa negociação coletiva pode ser tanto uma convenção coletiva quanto um acordo coletivo. Por quê? Porque quando nós falamos em negociação coletiva, nós nos referimos a um gênero que tem duas espécies, a convenção coletiva e o acordo coletivo. Tanto faz o acordo coletivo, a convenção coletiva, os dois são aptos a possibilitar a redução do salário. Isso porque nós temos vários motivos aqui. Primeiro, porque é o sindicato da categoria que está autorizando, e se está autorizando é porque vislumbra uma real necessidade. Então, se o sindicato está concordando com a redução salarial, é porque a coisa está feia, é porque é realmente necessário, naquele momento, reduzir o salário, até mesmo para evitar demissões. Depois, nós temos a ideia de que essa negociação coletiva ela é passageira, ela é transitória. Ela tem um prazo máximo aqui que é de 2 anos. Ou seja, não vai ser uma redução salarial para sempre, será uma redução transitória de no máximo 2 anos. Terceiro, o sindicato, para ele autorizar a redução salarial, geralmente ele busca algo em troca. Como é uma negociação, o sindicato fala, ó, tudo bem, eu até autorizo a redução do salário, mas o que você me traz em troca? O que você me dá em troca? Geralmente existe uma troca aqui, e uma troca boa para o empregado, porque geralmente nós temos estabilidade. Durante aquele período de redução salarial, o empregado não pode ser demitido, ou seja, a gente troca ali a redução salarial pela estabilidade provisória. Então, uma boa troca, dependendo da situação econômica, sim, ok? Por isso que a negociação coletiva, ela pode sim autorizar essa redução salarial. Vamos aplicar isso que nós lembramos aqui na questão que a FGV já trouxe para a gente no exame de ordem. Vamos lá, ó. Vamos pegar aqui. No direito brasileiro, a redução do salário olha uma questão simples aqui da FGV. A redução do salário é possível mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho. Então é possível sim mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, de acordo com o artigo 7º, 6º da Constituição de 88. Olha aqui as demais, impossível não, porque nós temos a exceção constitucional. Possível em caso de acordo entre empregado e empregador? Não pode ser esse acordo, não pode ser esse acordo individual, desde que tenha por finalidade de evitar a dispensa do empregado sem justa causa. Não, galera, não pode ser particular. Não pode ser aqui um acordo particular. Tem que ser acordo coletivo ou convenção coletiva com o sindicato. C. Possível mediante autorização da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego? Não. Nós não temos aqui essa possibilidade prevista na Constituição Federal, só com negociação sindical, mesmo pelos motivos que eu trouxe para vocês. Ok, galera? Daqui a pouco nós voltamos com mais direito do trabalho, com mais questões que já caíram no exame de ordem, para a gente aqui reforçar o estudo, para a gente ser aprovado nessa prova. Um abraço, tchau, tchau.